Olá, amigas e amigos do Seara de Luz. É uma alegria estar mais uma vez com vocês. Parabenizo a todos os trabalhadores e trabalhadoras da casa por mais esse ano realizando a tarefa de Jesus sobre a terra, espalhando a palavra do Evangelho, auxiliando e consolando os corações com auxílio da doutrina espírita. Parabenizo pelo esforço que cada um tem mantido para manter acesa a chama da esperança nos corações daqueles que buscam a casa, que buscam os vídeos, que procuram o auxílio e encontram, através do trabalho de vocês, junto com Jesus, o conforto que o coração precisa. Iniciemos o nosso trabalho rogando ao Mestre Jesus a alegria de estar ao nosso lado, representado pelos benfeitores e benfeitoras da espiritualidade. Pedimos que nesse instante nos inspire nas palavras, nos pensamentos, nas emoções e sentimentos, para que cada um deles traduza com maior fidelidade possível a vontade de nosso Pai que está nos céus. Nos ilumina, Mestre, hoje e sempre, a mim e a todos aqueles que estão me ouvindo nesse instante, hoje e sempre. Que assim seja. O tema da nossa conversa de hoje é a parábola do fermento, uma das menores parábolas de Jesus. Ela diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e acrescenta a farinha em 3 partes. E depois a massa é completamente levedada. Essa é a essência da parábola. Ela aparece em Mateus e em Lucas, ambos nos capítulos 13. Em Mateus, o versículo 33, e em Lucas, de 20 a 21. A parábola também, ela se segue depois de uma outra, que também compara o reino dos céus ao grão de mostarda. Ela vem seguida e traz no céu, na sua essência, o mesmo significado, que o reino dos céus é comparado a uma ínfima parte, viva e importante, e que, acrescentada a uma massa, cresce nas condições ideais e toma todo um corpo. Quando se refere ao grão de mostarda, todos nós conhecemos, a alusão ao grão de mostarda no Evangelho aparece mais de uma vez. É um grão, uma sementinha bem pequenininha, que cabe na palma da mão, quase some. Se assemelha à cabeça de um alfinete, bem pequenininho. O fermento, por sua vez, quem já teve a oportunidade de fazer pão ou conhecer o fermento biológico, mesmo esse seco que vem em sachê, ele é bem pequenininho, um grãozinho assim, e que dali, acrescentado à massa, nas devidas condições necessárias, também se transforma, né? Dobra, às vezes triplica de tamanho aquela massa. A comparação se faz importante e necessária porque é preciso que a gente compreenda quando Cristo toma 2 coisas tão pequenas e compara a algo tão gigantesco, que é o reino dos céus, que é de fato a nossa maior busca enquanto espírito. A gente precisa entender por que o Cristo simplifica ao máximo o reino dos céus, até compará-lo a algo tão pequeno. Ele é desimportante, ele não precisa de esforço algum, é tão pequeno que deve ser desprezado e que some, de forma alguma. O Cristo diz que ele é tão potente, que a potência que há na semente e no fermento é tão grande que é capaz de transformar toda uma grande massa ou uma grande proporção de coisas. Então a gente primeiro precisa entender que o reino dos céus, aqui trazido na parábola e comparado ao fermento,
Ele é a porção viva que nos convida a pensar na nossa potência enquanto espíritos. Se o reino dos céus se assemelha ao fermento, logo o fermento é a parte viva, é a parte que produz vida, que somos nós, espíritos e centelhas divinas. A parábola do Cristo encerra um convite, uma verdade, um ensinamento para cada um de nós. Primeiro, a gente tem que pensar na panificação, né? E essa parábola, ela é encontrada também no livro de Caibá Schutel, que estuda as parábolas do Cristo, e é tão pequenininha que o que ele fala é simplesmente sobre o processo da panificação. Mas o Cristo, de forma alguma, em sua simplicidade, deixou de nos trazer a essência das verdades que gostaria que nós reproduzíssemos sobre o mundo. E mesmo que seja tão pouca a palavra, que sejam tão poucas as lições, é suficiente para transformar toda a nossa vida. Todas as parábolas do Cristo trazem em si, escondidas, inseridas em cada uma delas, verdades eternas. E não é diferente com essa parábola, a parábola do fermento. O processo de panificação, para quem faz pão aqui, eu faço, e adoro, acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer na cozinha, é justamente o pão. Por quê? Porque justamente quando a gente consegue fazer algo tão simples, misturar os ingredientes e consegue ver a transformação daquilo em uma outra coisa. É um processo prazeroso, mas que exige tempo. É um processo em que você pega um pouco de fermento, uma quantidade de farinha, um pouco de óleo, margarina, algumas pessoas incrementam ainda mais. Eu tenho uma fórmula secreta, que eu não vou dizer, óbvio, mas é simples. Com pouca coisa, mas com o estritamente necessário, é possível se fazer o alimento. E ali você tem que contar com o fermento, a farinha, a água, o óleo, um pouco de sal e o calor. Vamos pegar, colocar essa massa, cobri-la, esperar que aquele processo biológico transforme tudo aquilo que a gente misturou em algo para alimentar. Essa é a síntese também da nossa vida. É o propósito, se assim pararmos e fizermos a devida comparação, da reencarnação. O espírito, que é a porção viva, a porção imortal e a porção transformadora da vida, adentra na carne, mais uma vez, e quantas vezes se fizer necessário, para dali viver uma transformação. Como é o nosso processo de reencarnação? O espírito adentra um novo corpo. Volve inicialmente a algo muito pequeno. Dali se desenvolve na vida intrauterina, no escuro e no calor, imerso na água. Depois de um determinado tempo, ele adentra a vida e ainda assim continua a se desenvolver. Necessita do auxílio de mãos carinhosas, necessita do auxílio, do encaminhamento, da educação dos seus cuidadores. E depois se desenvolve e ao longo da vida passa pelo processo de atrito, no convívio contínuo das relações interpessoais. O pão precisa ser sovado. Aquela massa precisa passar pelo atrito das mãos, pelo calor das mãos. Precisa escurecer-se, colocar-se no escuro de um lugar tranquilo, tal qual o ser humano ao adentrar na vida física. Para se desenvolver, para vir a ser algo melhor, algo que alimente. O processo reencarnatório para cada um de nós
É o processo no qual adentramos para nos tornarmos melhor. Nunca pior. É possível, inclusive, que a gente repita outras experiências negativas no novo corpo? Sim. O espírito que adentra numa nova encarnação, ele aceita uma nova proposta, tal qual o fermento adentra no pão e pode, inclusive, não fermentar aquela massa se não for colocado em condições ideais. Trazendo para a vida de cada um de nós. Precisamos entender que nos encontramos nesse instante na condição ideal para nos transformarmos em algo melhor, num alimento melhor. Que alimento é esse? Nós outros, cada um de nós, trazendo as suas experiências pessoais. Como é que nós conseguimos, de algum modo, sermos também fermentos na sociedade? Esse é um questionamento e essa é a proposta da vida. É quando Cristo nos convida para que a gente venha reproduzir o melhor que há em nós, na nossa sociedade, nas nossas relações, na nossa família. Que não nos tornemos, aí, fermento de discórdia, propagadores da escuridão. Que ao invés de levedarmos a massa e transformarmos a nossa vida em algo frutífero para a sociedade, tragamos com a nossa conduta, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, o mofo de ideias reacionárias, de ideias que não apontam para o progresso, que não fazem crescer a sociedade, desenvolver toda a potencialidade humana. Quer seja em nós indivíduos, quer seja na construção social. O convite do Cristo, quando ele traz a parábola do fermento, é para que a gente, ainda que se encontre em menor número, consiga transformar tudo ao nosso redor em algo melhor. Às vezes, esse convite pode parecer que uma responsabilidade maior que as nossas forças tem sido colocada em nossas mãos. Nós, muitas vezes, no afã de fazermos o bem, de colocarmos o amor em ação e assim produzirmos a caridade, traduzirmos a caridade, muitas vezes, nesse esforço, nos tornamos prepotentes, achando que somos todos responsáveis por modificar essa estrutura que se encontra adoecida. A nossa sociedade hoje, a gente precisa encarar o fato de que ela se encontra em transformação, trazendo elementos que traduzem muito mais o joio do que o trigo. Nesse instante de mentiras, de fake news, de inverdades, a ciência sendo atacada dia após dia com pseudo-verdades, estamos vendo o joio e o trigo, já que estamos fazendo analogia do pão, crescendo junto um do outro. Mas é possível já identificarmos, já que temos o farol do Cristo a nos guiar, identificarmos e diferenciarmos a mentira da verdade. Nesse instante, o convite é para que fermentemos a esperança, que sejamos nós tradutores do pão da verdade. Para isso é necessário que nos tornemos de fato aquilo que viemos fazer sobre a terra. Reprodutores da mensagem do Cristo. Muito mais do que isso. Precisamos qualificar o bem, mas que não nos esqueçamos que ao intentarmos modificar o mundo, que não tomemos tudo em nossas mãos. Um irmão, um amigo espiritual, uma vez me disse, e disso jamais esquecerei, e todas as vezes que tiver oportunidade, reproduzirei a sua fala. Ele me disse assim: minha filha,
Nós não viemos ao mundo para mudar o mundo. Nós viemos para contribuir com a sua mudança. Eu fui atingida por essa força nas palavras desse querido amigo espiritual, de tal maneira que, dali por diante, naquela reunião mediúnica, eu parei. Eu parei para meditar nessas palavras e para meditar na minha atitude. Eu achava que na figura de esclarecedora dos espíritos que se aproximavam através da comunicação mediúnica, que nenhum espírito deveria se afastar da minha presença sem que eu tivesse feito a caridade. Nenhum espírito deveria se afastar de mim sem que ele fosse convencido a mudar de atitude, pelo menos convencido a dar o primeiro passo em direção ao bem. E aí o irmão veio muito amoroso e me lembrou que eu estava ali para contribuir. Que Jesus, o maior espírito que pisou sobre a terra, não arrastou ninguém para que lhe seguisse, não forçou consciência alguma. Portanto, o nosso papel enquanto seguidores do Cristo, discípulos do Evangelho, é fermentar a massa. As condições ideais, quem dá é o Mestre Jesus. É a própria vida, seguindo as leis de um Deus que é imutável. Cada um de nós tem que fazer o esforço de dar o melhor, mas a colheita nem sempre virá pelas nossas mãos. Nem sempre seremos nós que veremos o produto final. Tem um ditado que diz: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Porque aquele amoroso que pensa em plantar a tâmara, o processo de germinação dessa planta e de crescimento até chegar ao ponto de colher o fruto demora muito mais que um século. E a vida humana, em média, pelo menos no nosso país, dura ali 72 anos. Daqui que a gente venha colher a tâmara que nós plantamos, já morremos. Então, se comemos tâmara hoje é porque outra pessoa plantou. Assim é o nosso plantio sobre a terra. Assim somos nós, fermentos de vida. Não tenhamos a ilusão de que vamos modificar o mundo assim. Que o planeta de provas e expiações vai passar de uma hora para outra para o patamar de regeneração e que os nossos olhos físicos vão testemunhar essa transformação. O Cristo nos ensinou a ter fé, plantio. O Cristo nos disse em promessa não vã, de que vamos sim colher, mas o reino dos céus é para os bem-aventurados que têm pobre o espírito. Para isso é necessário ter a humildade de entendermos que a colheita virá no momento aprazado, nunca antes. E que nossas mãos estão aqui para contribuir com o melhor. Entendamos também que nós, aqueles que muitas vezes se auto-traduzem como trabalhadores da última hora, estão aqui na Terra, na contribuição do plantio do bem, e que muitas vezes, ao debruçarmos sobre o Espiritismo e nos encantarmos com a doutrina espírita, doutrina essa que nos consola porque nos esclarece, nos embevecemos, tomamos as verdades espirituais como luzes maravilhosas e tantas vezes a escondemos sob o alqueire de nossos corações, das nossas consciências. Bebemos a doutrina espírita em suas letras e palavras, gravamos às vezes até as questões do Livro dos Espíritos. Verdade seja dita, o espírita muitas vezes é aquele que reproduz as questões do Livro dos Espíritos, que consegue
falar cada uma das palavras do Evangelho, mas na hora de fermentar na sua vida diária, não consegue fazer o processo bioquímico da transformação, do engrandecimento das atitudes, das próprias atitudes. Não é uma crítica, é um chamado. Porque eu mesma me reconheço dentro desse exemplo. Então precisamos entender que essa transformação é um processo que se inicia, mas que nós não sabemos o final. Não sabemos quando essa massa estará pronta para vir ao sacrifício do calor. Não significa dizer que devamos desistir. É preciso, entretanto, nos esclarecermos que conter um mapa da vida nas mãos não significa andar o caminho. Não significa que por conhecermos tanto, por entendermos tanto, por nos embevecermos tanto da doutrina que carregamos, que já somos aqueles que caminharam toda a estrada. Estamos a caminho, lembremos disso. E respeitemos, inclusive, o processo do outro. O Cristo, ao tomar os fariseus como exemplo de hipocrisia, ele não disse que os fariseus não eram bons na sociedade. Muitíssimo pelo contrário. Os fariseus eram conhecedores exímios da lei, cumpridores do seu papel. Eles não violentavam as leis sociais. Muitíssimo pelo contrário. Eles eram homens de bem, cidadãos de bem, que nós vemos tanto hoje sobre a terra. Homens e mulheres de bem, da família tradicional, e que conseguiam reproduzir todos os valores que eram grandemente admirados pela sociedade. Entretanto, eram também representantes maiores da hipocrisia, porque ao passo que conheciam o mapa da mina, não chegavam a explorar a profundidade das suas riquezas. Isso nos lembra que os céus e o reino dos céus jamais será construído sob os tijolos da aparência. Nós não precisamos aparentar a transformação que queremos ver no mundo. E aí a parábola do fermento nos lembra, mais uma vez, que a transformação se dará no íntimo de cada um de nós. Cristo disse mais de uma vez: o reino dos céus está no meio de vós, está dentro de nós. E onde está gravada a lei de Deus? Questão feita por Kardec aos espíritos da codificação. No fundo da vossa consciência. Essa foi a resposta. Se a lei de Deus está no fundo da nossa consciência, é necessário que façamos o esforço contínuo de adentrarmos cada vez mais em nós, no esforço de tirar de nós mesmos a materialidade, deixando com que a luz que somos venha à tona. Mas é preciso esse esforço de nos tornarmos íntimos de nós mesmos. Por isso que um dos pilares da doutrina espírita é a reforma íntima. A reforma íntima começa no esforço que fazemos em conhecer quem somos, mapearmos todas as nossas qualidades e defeitos, aquilo que trazemos em nós e que ainda exige mudança. Com muita clareza, com muita coragem, com um alto amor, olhando para cada um de nós, reconhecendo aquilo que somos, vamos empreendendo esse esforço de melhora íntima, identificando passo a passo aquilo que ainda precisamos modificar, aquilo que precisamos rever. A partir de um espírito consciente, e isso não se dará nessa encarnação e nesse plano, porque o plano em que nos encontramos, de provas e expiações,
ainda não permite que o espírito se expresse em toda a sua grandeza. Estamos aqui no burilamento da personalidade, ainda lutando com o ego, que é aquilo que nos identifica no mundo, que ainda traz o esforço do apego para que consigamos nos identificar com o que somos, quem somos, né? O ego ainda traz essa informação para o mundo. Não conseguimos ainda nos desvencilharmos dessas identificações da personalidade encarnada. É necessário, porque é um instrumento importante sobre a Terra, mas também significa, quando nos voltamos demais para esse ego, um vício no próprio eu, e que traduz sempre em egoísmo. É necessário ainda esse movimento de ir e vir, mergulharmos no fundo dessa massa e, tal qual fermentos, transformarmos as nossas qualidades, traduzindo cada vez mais num alimento quintessenciado. O espírito consciente de si, ele se encontra em total equilíbrio. E essa ainda não é a nossa realidade espiritual, o equilíbrio perfeito. Ainda oscilamos muito sobre a Terra, nos nossos comportamentos, vivências, e, portanto, é necessário insistirmos sempre mais em idas e vindas, até que consigamos entregar um produto um pouco melhor, assim dizemos, ao mundo. Aí sim, veremos a perfeita regeneração no que concerne na modificação de antigos hábitos e o espírito que está agora resoluto no melhor caminhar. Se seguirmos o passo que reproduz a vontade de Jesus em nossas vidas, em nossos destinos, entregaremos uma massa saborosa. Que a gente não seja identificado no mundo como aquele ditado que diz: por fora, bela viola, por dentro, pão borolento. E que a gente não consiga ser o fariseu de uma nova existência. Deixemos de lado a aparência daquilo que nos identifica como aqueles que vieram somente reproduzir belezas, reproduzir coisas a se admirar. O convite, nesse instante, inclusive que experienciamos uma pandemia, que fomos convidados a viver muito mais dentro de nossas casas, no calor das famílias, o convite é para que a gente venha fermentar as nossas relações cotidianas. E aí vem o questionamento: como estamos nesses dias? Como estamos produzindo ou ressignificando as nossas relações? Estamos fermentando a discórdia? Fermentando a desesperança? Estamos sendo reprodutores do mofo, daquele pão que embolora, que não serve mais para o consumo humano? Queremos, de alguma sorte, alimentar os corações? Nós espíritas, nós que aceitamos esse convite do Cristo, como estamos falando ao outro? Estamos reproduzindo esperança? Porque esse é o nosso dever neste momento. Se detemos, de alguma sorte, o esclarecimento da doutrina espírita, como estamos reproduzindo isso dentro das nossas casas? Através do pão da caridade. Às vezes, seremos convidados ao silêncio oportuno. Outras vezes, teremos que tomar partido. Teremos que agir, descer do muro. Porque o cristão, de forma nenhuma, ele se comporta como água morna. O cristão, de maneira alguma, ele é um talvez. Seja no seu falar, sim, sim, não, não. Palavras do Cristo. Temos que tomar partido, escolher um caminho, apostar numa direção, colocar a mão na massa. Não nos isentarmos de optar por algo que possa contribuir
para o reino de Deus sobre a terra. A gente sabe que é impossível que a felicidade dos eleitos se encontre nesse plano. Não foi para isso que ele foi feito. Estamos a caminho, um dia chegaremos lá. Então, é necessário ainda esse atrito. As discordâncias virão. Através desse atrito, do fermento com a massa, no calor diário das discordâncias, nós também produzimos lições. Lições de tolerância. É preciso que o fermento tolere um pouco de calor, para que aquele processo bioquímico de produção de gás carbônico que vai fazer com que a massa se agigante, consiga render o produto necessário. Mas, de forma alguma, o fermento pode se isentar de adentrar a massa e querer que, de alguma forma, ela se desenvolva. A cada um de nós, o convite que é feito é o convite da escolha, sim. Ainda que nós possamos escolher de algum modo algo que lá na frente vamos identificar como equivocado. Errar é humano. A maldade também é criação nossa e também é responsabilidade nossa revertermos o mal no bem. Digamos que temos 2 fermentos nas nossas mãos. O fermento biológico, aquele que necessita do processo mais acurado, de um tempo mais dilatado para produzir os seus efeitos. E o fermento químico, que de uma forma artificial produz, desde que ele é adicionado à massa, o processo químico necessário para a produção do gás carbônico. Na época do Cristo, apenas existia o fermento biológico. Era a esse que ele se referia. Nós outros, muitas vezes, no afã de produzirmos logo o processo final, jogamos fermento químico na massa, querendo ali, naquele desespero de produzir novas fórmulas, e dar logo o pão, dar logo o alimento. Jogamos o fermento, que para isso não serve, e queremos que ele reproduza algo de bom. Nesse desejo de produzir verdades, muitas vezes nos perdemos no caminho. E a massa vem assolar. Quem é que nunca fez um bolo solado aqui, olhou para aquilo e disse, meu Deus, o que eu faço com isso? Tem gente que joga fora. Tem gente que se alimenta daquilo mesmo, né? Porque fala, a comida de Deus eu não vou jogar fora. Mas não era essa a intenção inicial. É assim também a nossa vida. Temos que ter paciência conosco. Temos que pensar que ainda vamos dar os frutos no tempo hábil. A insistência deve fazer parte também desse processo. O respeito ao devido processo também deve estar dentro dessa mistura. Não podemos antecipar, inclusive, se o fermento entrar em contato, o fermento biológico entrar em contato com o sal, também ele se perde. É preciso que cada coisa esteja no seu lugar. É preciso que cada um de nós tenha a lucidez de identificar como vamos intervir na vida. A caridade, segundo Emmanuel, ela não deve ser feita somente com a boa vontade. Ela também tem que ser feita a consciência. Temos que saber o que estamos fazendo também. O bem, misturado com a imperícia, pode produzir maus frutos. Porque em nós mora a intenção, mas a ação, a construção dessa ação, ela é coletiva. Temos que respeitar os devidos processos da vida. Não anteciparmos aquilo que queremos ver. Não violentarmos a consciência de ninguém. Respeitarmos que nós outros temos o nosso próprio caminho, assim como o nosso próprio próximo também tem o seu próprio. Vivenciando esse processo de conformação e de convivência, entendemos que a parábola do fermento é um convite ao espírito de cada um de nós, para que, dentro dessa encarnação, cada um produza aquilo que lhe compete. Muitas vezes o outro se encontra num caminho e a gente gostaria de retirá-lo daquele processo, mas é necessário que ele veja o bolo solado
para dizer: eu tomei um mau caminho, preciso recomeçar. Nós também já fizemos isso diversas vezes. A encarnação é um mergulhar profundo num corpo em que perdemos a consciência temporariamente, esquecemos o nosso passado, temos que estar munido de coragem e contando com o auxílio do próximo, desencarnado e encarnado, para cumprirmos as nossas missões pessoais. Não nos esqueçamos que é necessário a humildade para colhermos, para plantarmos, para espalharmos o bem. No silêncio do nosso coração, no silêncio da nossa consciência, temos gravadas todas as leis divinas. Nós não estamos perdidos. Esse tempo de atrito, de calor, esse tempo em que desabrocham diversas discordâncias, não é um tempo ruim. Talvez, no calor do atrito, nós teremos o processo devido para a transformação de nós mesmos. Não percamos a esperança. Não vamos desistir da sociedade, do outro, do nosso próximo. Ainda que estejamos nos atritando uns com os outros, vamos aceitar que o nosso processo difere do processo do outro. Alguns já estão muito próximos de fornecerem o pão da caridade. Outros ainda precisam aprender sobre a bondade, sobre o amor. Precisam ainda ter desenvolvido neles mesmos a consciência de coletividade. A caridade só se dá assim, quando nós entendemos que, além do meu interesse, existe o interesse do outro. Quando nós entendemos que, além do nosso próprio direito, existe o direito do outro. E que, para Deus, todos nós merecemos, todos nós temos direito à vida, ao pão, a tudo o que o mundo e a própria natureza e o universo nos dá em abundância. Temos que ter a consciência de coletividade para produzir o pão da caridade. Sem isso, nós continuaremos dentro do nosso processo de alimentar somente o ego e, infelizmente, estaremos longe de produzir esse pão da vida. Que cada um de nós, ao nos dizermos espíritas, tenhamos a consciência de possuir uma receita maravilhosa nas mãos. Que os nossos corações topem a jornada culinária de produzir, ao final de tudo isso, ou durante todo esse processo, algo que alimente não somente o nosso íntimo, mas que deixe viva o grão de mostarda, o fermento da vida, para que outros possam também produzir dentro dos seus processos pessoais. Que a gente não se esqueça jamais que a nossa responsabilidade, enquanto cristãos, enquanto espíritas, é produzir esperança. Vamos espalhar cada vez mais esse fruto que o Cristo nos disse, que sem o qual não teria salvação. É o único que nos alimenta verdadeiramente o Espírito. Que o Mestre Jesus esteja com cada um de vocês. Que essa nossa conversa, esse nosso papo, tenha produzido o fermento do amor, o fermento da alegria, da esperança, de novas possibilidades. Que cada um de nós, eu e vocês, através desse papo, possa, de alguma sorte, escolher o caminho melhor, a atitude melhor, o sentimento que fará com que a nossa vida, ao final dessa jornada,
que a gente não sabe quando vai terminar, possa ser traduzida num pão de alegria e felicidade. Que o Mestre Jesus esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Que assim seja.